Oi, a paz do Senhor Jesus. Hoje eu trouxe mais uma palavrinha para compartilhar com vocês. E o interessante é que eu já tinha uma palavra preparada para esse vídeo de hoje. Mas ontem à noite, antes de eu dormir, quando eu deitei, e de repente veio uma palavra tão forte no meu coração, mas que era para mim compartilhar aquela palavra de ontem. Que é aquela passagem que fala sobre Mefibosete, né? Que é o filho de Jonatas, neto de Saul. E aquela palavra veio de uma forma assim tão forte no meu coração e eu entendi que Deus queria que eu compartilhasse aquela palavra. E não a que eu tinha planejado, até porque, como eu já disse, né, tudo tem que ser direcionado pelo Espírito Santo e por Deus, né? E veio muito forte essa recordação dessa passagem, né? Que quando Davi ele manda chamar Mefibosete para restituir tudo que foi perdido dele, né? E eu acho tão lindo assim que Deus ele já estava ministrando no meu coração, na minha vida também, não só na vida das pessoas que assistirem esse vídeo, mas na minha vida também, né? E o que eu acho lindo assim é aquela passagem, né? Essa passagem, por quê? Porque conta a história de uma pessoa que ele estava totalmente desamparado, desabrigado, né? Quando fala, né, que Mefibosete, ele morava em Lodebar, né, em uma terra de tristeza e dor, uma terra que não tinha sonhos, e ele se encontrava naquele local, né, e em um determinado momento, Davi chama o servo dele, Ziba, né, e pergunta se existe alguém da família de Saul ainda para que ele pudesse ajudar, né, e aí Ziba vai e fala desse filho de Jonatas. E o que eu acho mais interessante é como foi interessante essa passagem, essa amizade que teve de Davi e de Jonatas, né? Quando você lê a passagem, essa palavra que fala quanto eles eram cúmplices e amigos, né? E ele fez uma promessa a Saul, né? Que enquanto ele fosse rei, ele nunca ia desamparar nenhum dos descendentes de Saul. E quando ele chama Ziba e pergunta, e Ziba diz, tem sim, tenho Mefibosete, filho de Jonatas, e ele é aleijado dos seus pés. E foi tão forte assim, Deus bradou tão forte assim no meu coração, assim, em restituição de sonhos, em restituição de planos, sabe assim, de projetos que Deus tem para as nossas vidas, né, trazendo para a nossa realidade. Quer dizer, aquele rapaz, ele estava ali abandonado, ele vivia numa terra que fala que Lodebar era uma terra de tristeza, era uma terra que não existia sonho, uma terra que tinha muitas tribulações, e ele vivia ali naquele local, né? Mas assim, o que eu acho tão lindo assim foi a forma como Deus usou o próprio rei Davi para que restituísse o sonho daquele rapaz, que ele já desacreditado, ele já não acreditava mais nos sonhos, ele vivia uma vida triste, né, sofrida, desamparada, né, mas o Senhor Jesus não desamparou ele, né, da mesma forma que Deus não desampara nenhum de nós. O Senhor ele tem planos lindos para as nossas vidas. Muitas vezes a gente acha que o sonho foi perdido. Ah, Senhor, eu planejei tantas coisas e não aconteceu, mas tudo é no tempo de Deus. E o que eu acho mais lindo é que tudo é tão perfeito quando é Deus que planeja, quando é Deus que faz, né? Então tudo foi planejado, tudo foi... E esse rapaz, ele era uma pessoa tão humilde que quando o rei Davi mandou chamar ele se ajoelhou e se prostrou diante de Davi e disse, quem sou eu digno de estar diante de ti, né, meu rei? E ali o Senhor, e Davi, ele disse que ele era um homem simples igual a ele. Então, assim, eu acho muito linda essa passagem, muito linda. E Deus trazia algo muito forte ao meu coração para falar para vocês em restituição de sonhos. Deus, ele tem planos para as nossas vidas. E cada pessoa que passar nesse vídeo, eu creio que Deus está falando ao coração. Porque ninguém chega em um determinado vídeo ou uma pregação por acaso. É Deus que leva você até lá para que Deus fale ao seu próprio coração, né? Então, assim, é uma passagem que fala muito ao meu coração. E Davi disse o quê? Que ele ia restituir tudo que ele tinha perdido. E o que foi mais lindo não foi só a restituição do que ele perdeu, mas ele disse, a partir de hoje você vai sentar na mesa do rei. Glória a Deus. Senhor, essa palavra tem queimado forte no meu coração.
E ele disse assim, você vai sentar na mesa do rei. Então ele estava decretando ali que a partir daquele dia ele não era mais a mesma pessoa. Ele era uma pessoa diferente. Porque quando Deus decreta algo na nossa vida, Ele muda a nossa história. E a vida daquele jovem foi restituída, foi transformada. Porque Deus faz desse jeito. Quando Ele quer restituir os nossos sonhos, quando Ele quer restituir o que foi perdido, Ele manda lhe buscar lá onde você está. Ele tira você do fundo do poço e escreve uma nova história para a sua vida. E aqui no capítulo 7, diz assim, Davi disse para Mefibosete, disse: não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu trarei a bondade sobre a sua vida, sobre a sua casa, e eu restituirei tudo que foi perdido. Darei novamente as terras que era do teu pai Jonathan e do seu avô Saul. Então tudo que foi perdido, todas as riquezas que era de Saul, que era de Jonathan, foi restituído na vida de Mefibosete. Né? Então, assim, nessa palavra eu vejo o cuidado que Deus tem com cada um dos filhos dele. Muitas vezes a gente passa por lutas nas nossas vidas e a gente acha que Deus esqueceu de nós. Mas existe um tempo e um propósito determinado para todas as coisas. Eu tenho aprendido na minha vida espiritual que cada luta e tribulação que eu passo, para mim ele serve de crescimento e aprendizado. É como se fosse me alicerçando cada vez mais na presença do Senhor, cada vez mais diante da trajetória que o Senhor quer que eu siga, que eu caminhe. Até hoje, todas as tribulações que eu já passei, as lutas, tiveram benefício ao meu favor. Muitas vezes a gente diz assim, eu estou passando por tribulações, a vida está difícil. Mas se você for parar para analisar todas as lutas que você enfrenta, Deus ele lhe dá o escape, Ele está ali lhe consolando e você ainda tira proveito do que você está passando. Você tira lições, aprendizado, você tira crescimento espiritual. Então essa palavra ela fala tão forte no meu coração. Hoje pela manhã eu estava aqui nos meus afazeres e essa palavra queimava no meu coração para compartilhar com vocês que todas as coisas que foram perdidas vai ser restituída na minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu creio. Porque o Deus que nos criou, Ele é um Deus que promete e cumpre. Se Deus tem um plano, se Deus tem um propósito na sua vida, vai se cumprir. Não importa o tempo, muitas vezes a gente quer que seja no nosso tempo, mas tudo é no tempo do Senhor. Por que no tempo do Senhor? Porque o tempo dele é perfeito. A hora dele é perfeita. Então não adianta a gente querer antecipar as coisas. A gente tem que esperar no tempo certo. Porque no tempo certo a gente recebe o que Ele tem para as nossas vidas. Então, assim, que essa palavra possa ficar no seu coração. Eu me emocionei de uma forma muito forte hoje, de verdade, com essa palavra, porque tem queimado essa palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Quantas pessoas que têm tido vidas desestruturadas, sonhos que foram frustrados, que muitas vezes perdeu até a esperança de viver. Né? Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer a você que Ele tem uma nova história para a sua vida e que tudo se faz novo. Quando Deus ele entra na nossa vida e Ele decide mudar o rumo da nossa trajetória, da nossa história, Ele já começa e Ele inicia um novo tempo. Ele passa aquela página que passou, aquele tempo que passou fica para trás e Ele começa uma nova história. Então eu creio que essa palavra veio aos nossos corações para dizer que é tempo de uma nova história na nossa vida. É tempo de realizações de sonhos. É tempo de cumprimento de propósito. Porque eu creio que Deus ele tem um plano na vida de cada um de nós. Deus ele não nos criou pelo mero acaso. Ninguém nasceu por um mero acaso. Porque tinha que nascer ou porque foi um acidente. De forma alguma. Deus ele fez cada um com esse amor lindo e sobrenatural dele. E Deus falava muito forte no meu coração sobre também falar sobre um pouco sobre Ele nos dá um valor e nós mesmos tiramos esse valor que Ele nos dá, porque Deus ele fez a gente único, cada um com a sua importância, cada um com a sua forma de ser. Nós somos únicos, não existe ninguém igual a gente.
E Deus, ele fez a gente de uma forma linda, com um valor grandioso, mas muitas vezes nós nos desvalorizamos. Nós tiramos das nossas vidas o que Deus, ele planejou. Muitas vezes pelas nossas atitudes, por escolher o caminho errado, né? Então não tem nada melhor do que estar nessa trajetória, nessa caminhada com o Senhor. Eu sou grata ao Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem me ajudado. Eu sou grata porque Ele me resgatou, Ele me trouxe para perto dEle. E eu tenho certeza e convicção do que eu vou dizer aqui, que se não fosse Deus na minha vida, eu não sei o que seria de mim. E eu sou cada dia mais dependente dEle, desse amor, desse cuidado. E o amor dele me constrange em todo o tempo, porque é um amor que a gente não consegue explicar, né? Então a palavra que eu quero deixar para vocês hoje é que os seus sonhos vão ser restituídos. Tudo que você perdeu, Deus vai restituir de volta. Eu creio como filha que eu conheço o meu pai, o meu Abba Pai, que ele vai sim restituir e vai transformar a vida de cada uma dessas pessoas que passarem por aqui, que receber essa palavra. E tudo vai ser restituído aqui, como Davi disse para Mefibosete, que tudo que foi perdido, os sonhos, os planos, tudo vai ser restituído. Eu creio, porque é o próprio Deus que está falando no meu coração. E essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, um vídeo curto, pequeno, mas essa palavra é uma palavra simples, que veio direto do coração de Deus e do trono da graça. Então, que vocês possam receber essa palavra com muito temor e tremor no coração, porque no momento que a gente está falando algo da parte do Senhor, recebendo algo da parte do Senhor, a gente sente, sim, esse temor, né? Então, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Que essa palavra venha frutificar no seu coração e no tempo certo, determinado, você verá os frutos. E eu creio em nome de Jesus.